Olá, pessoal. Estamos começando hoje mais um podcast do 123 e hoje a gente vai abordar bastante sobre o mapa dos sonhos. Eu sou o Caio Ascava e ela é a Ana Provasi. A gente vai falar sobre o mapa dos sonhos, que está bastante relacionado à essência, a como a gente se comporta e como a gente busca os nossos sonhos e objetivos para ter uma vida melhor. Olá, estamos de volta para o nosso próximo episódio, onde nós vamos falar exatamente isso que o Caio já trouxe, sobre mapa dos sonhos. Quem aí já ouviu falar sobre isso, mas acha que isso é viagem, acha que essas coisas não são verdades, porque normalmente a gente acha que tudo isso é uma bobeira. Mas hoje a gente vai falar que nada disso vem do nada para o nada e que isso não é uma bobeira. Mapa de sonhos realmente nos leva ao nosso objetivo e, consequentemente, aos nossos sonhos. Então, hoje a gente vai trazer alguns tópicos aqui, né, relacionado ao conceito. A Ana vai dar também um exemplo prático de como ela conheceu a ferramenta Mapa dos Sonhos, de como ela abordou isso na vida dela e se ela já alcançou algum resultado a partir disso. Também vou, a partir da explicação dela, se houver dúvidas minhas, né, eu vou passar para ela essas dúvidas e ela vai responder aqui pra gente. Também dicas de como manter, né, a motivação baseada nesse mapa dos sonhos. E é isso. Uma das coisas que nós falamos muito desse mapa de sonhos é algo que a gente sempre teve, só que a gente não sabia nomear e muito menos o poder que isso tem. Então, quando a gente fala de mapa de sonhos, a gente fala de visualização. A nossa mente, ela enxerga muito pela imagem. Como que funciona, né? Se a gente olha lá para a nossa mente, nós temos o inconsciente, nós temos o consciente. O inconsciente, ele é movido por imagem. Olha aqui para mim, você que está assistindo agora. Se eu falar para você imaginar um elefante cor-de-rosa, você consegue? Se eu falar para você, não imagine um elefante cor-de-rosa, você consegue? A nossa mente ela é feita por imagem. Mesmo que eu utilize, vai lá, imagine, você vai imaginar. Se eu falar para você, não imagine, a sua mente já foi lá e já imaginou. Nós somos feitos de imagem o tempo todo. Mesmo eu falando sim ou não, a imagem vem. Ela vem. Isso aí é mental. Isso está na gente, está na nossa visualização. O mapa dos sonhos, qual é a diferença de um mapa dos sonhos para uma escrita de metas? É que o mapa dos sonhos, ele consegue ser mais eficaz do que a escrita. Porque mesmo eu não querendo imaginar, eu imagino. Então, essa é a diferença de você pegar e escrever lá as suas metas e de você pegar e construir um mapa de sonhos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso para vocês. Nós vamos mostrar o porquê e o para quê desse mapa de sonhos. Boa, Ana. E aí, trazendo assim, como que você conheceu o mapa dos sonhos? Da onde que você tirou essa ferramenta? Explica pra gente como que você conheceu mesmo. É muito interessante a gente falar disso, porque para mim, eu sempre tive isso comigo, desde pequena. E eu não sei de onde vem, porque já veio comigo. Mas, como assim? Não sei de onde vem, né? Lembra que nós somos construídos por ego e por espírito? O que é ego? Imagina que você tem um óculos e esse óculos é o que te faz enxergar a partir de agora. O ego, ele vem como um óculos na sua vida. Ele vem para te mostrar como você pode enxergar a vida. Só que, quando a gente age pelo ego, a gente não está agindo pela nossa essência. A gente está agindo pelo que está vindo no mundo. Lembra que nós somos construídos pela nossa genética, o que vem com a gente geneticamente, que é, né, do arcaico.
Nós temos também o que vem com a gente, que vem da questão parental, da educação, da cultura. Nós temos também o que nós recebemos das pessoas à nossa volta. E lá no finalzinho, nós temos o que é nosso, o que é a nossa essência. Quando a gente fala de ego e de espírito, a gente está falando sobre o que a gente recebe do outro, o que a gente tem como terra, né? Ou como a gente recebe na vida, que são os desafios, são as educações, e tem o que é nosso. O que é nosso é espírito. E o que é espírito, ele é só seu, ele é a sua essência. Só que às vezes a gente não consegue ser o que você veio ser no mundo, porque você acaba carregando o que é do outro, o que é genético, o que é cultural, e você deixa de ser você. E falando um pouquinho disso, a infância, ela vem muito do espiritual. A criança, ela consegue ser a sua essência, só que vem a mãe e o pai e fala, não pode fazer isso. Faz parte, porque o pai e a mãe estão educando. Tá mostrando para ele o que é o mundo. E é normal, todo mundo vai passar por isso. Só que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes você está deixando de deixar que o seu filho tenha a sua essência e vire um ego seu nele. É muito desafiador, a gente vai falar sobre isso em outro podcast. Mas para responder a sua pergunta, é algo que eu sempre tive, que veio comigo. Antes, quando eu era pequena, na hora que eu ia dormir, eu ficava imaginando como eu queria minha vida. Igual um filme. Igual você pega e você... Imagina que você é o escritor ali da sua vida, né? Só que como um filme mesmo, porque você não vai estar escrevendo. Então, você vai estar visualizando. Você é um diretor de um filme. Então, sempre quando eu ia dormir, eu ficava imaginando, eu dançando em determinado palco, né? Porque eu gostava muito de dançar. Eu ficava imaginando. Só que eu não imaginava que isso era real. Eu achava que era coisa da minha cabeça, coisa de criança. Mas mesmo eu percebendo que tudo que eu queria, eu imaginava dentro e acontecia no fora, eu não imaginava que isso era um poder. Eu imaginava que era algo normal. Só que aconteceu um episódio muito forte na minha vida. E quando eu tinha 15 anos, eu queria muito, muito, muito fazer dança na Unicamp. Só que eu sempre estudei a vida toda numa escola estadual e não gostava de estudar. Até então, eu não me via pertencente a isso. Porque eu falava, imagina, né? Quem passa na Unicamp tem que estudar, tem que, né? Tem que correr atrás. Só que é aí que eu entendi. Por que eu não posso? A gente coloca. A gente impõe muito o que a gente pode e o que a gente não pode alcançar. E ali eu percebi, eu posso mudar o jogo. Não é porque eu estudei numa escola estadual que eu não posso passar numa Unicamp. Então eu comecei a visualizar todo dia à noite, eu estudando na Unicamp. E comecei a correr atrás, porque é disso que a gente vai falar. O mapa dos sonhos, ele não é só eu visualizar. É eu visualizar e acreditar, ter fé que aquilo vai acontecer, mas também agir. Tá, mas o mapa dos sonhos, ele não é ele é uma ferramenta que você precisa inserir imagens ali ou é uma coisa que você precisa visualizar na sua cabeça? É muito legal. Essa pergunta os meus clientes também trazem. E, na verdade, a resposta é as duas coisas. Para você visualizar mentalmente, é muito legal você olhar naquilo físico. Então, nas minhas mentorias, nos meus atendimentos individuais, eu mostro. Porque o que acontece? Muitas pessoas vão fazer mapa de sonhos e elas querem o dinheiro, por exemplo. Elas colocam lá foto de um monte de dinheiro e colocam na cartolina. Não é só aquilo. Porque você vê o dinheiro, ele pode até vir para você. Mas pode ser que ele venha para você e do mesmo jeito que ele vem, ele vai. Que daí acontece que a geladeira estragou, o carro quebrou e aí todo o dinheiro que você conseguiu vai embora. Você precisa mostrar para onde esse dinheiro está indo. Não adianta você só visualizar o dinheiro, porque ele pode vir e ir embora. Então, eu quero o dinheiro. Então, eu vou imaginar o dinheiro me trazendo as coisas que eu quero para minha vida. Uma casa, um carro, um convívio com a minha família, uma viagem. Eu preciso destinar o lugar desse dinheiro.
A partir do momento que eu destino lugar para ele, aí eu tô visualizando o meu mapa de sonhos. Tá, entendi um pouco. Então é importante que você desenhe também, escreva para você também trazer esses objetivos, esses sonhos, mais mais específico, né? Porque, por exemplo, quando você deixa de fazer algo físico, de pôr ali, desenhar o mapa do sonho, colocar seus sonhos, eu acho que muda frequentemente quais são esses seus sonhos, porque você não tá ali olhando todo dia, vivendo todos os dias, né? Então acho que talvez seja importante também você escrever isso, colocar num papel para você também trabalhar mais arduamente naqueles objetivos para atingir aqueles sonhos. Sim, mas olha só. Quando a gente coloca algo no mapa dos sonhos e automaticamente a gente visualiza, será que isso vai acontecer agora? Isso já não é fé, isso é ansiedade. Quando a gente olha para um lugar e a gente fica no será, a gente não está confiando. Mas é difícil, né? Por exemplo, você colocar uma coisa ali no papel, como seu sonho, e não trazer uma ansiedade daquele objetivo concluído, né? É assim, uma dúvida mesmo. Depois que você coloca um sonho no mapa dos sonhos, qual que é o tempo que você tem para alcançar aquilo? Assim, tem alguma receita, alguma fórmula que você vai chegar mais fácil naquele objetivo? Ou depois de quanto tempo que você vai chegar? Então, sei lá, é importante você fazer um mapa dos sonhos para daqui a um ano, para daqui 2 anos, para daqui 5 anos, outro mapa para daqui 10 anos. Talvez até conciliar duas ferramentas aí, uma que é o mapa dos sonhos e outra que é a matriz de esforço e impacto, por exemplo. Então, esse meu sonho, quanto que eu tenho de me esforçar para chegar nesse sonho? É bastante? É pouco? É mais rápido? É mais demorado? Então, seria legal talvez fazer essa conciliação ou não? O mapa dos sonhos, você vai colocar todos os seus sonhos, objetivos, a partir de agora até o fim de sua vida, por exemplo. Ah, quero conquistar a estabilidade financeira, tá? E é legal você mensurar, tá? Estabilidade financeira para você é o quê? Daqui 2 anos conseguir 1 milhão, conseguir 10 milhões, comprar uma casa, ter bens, que é? Todas essas suas perguntas são respondidas numa terapia. Todas essas perguntas, que são as nossas dúvidas e é que é normal acontecer, a gente só vai saber responder quando a gente se conhecer de verdade. Quando a gente se conhece de verdade, a gente sabe aonde caminhar e o que é realmente o que a gente quer. Sabe qual é o grande defeito do ser humano? Ele não sabe o que ele quer. Ele está hoje querendo aquele emprego. Amanhã ele já mudou de ideia porque ele não quer mais emprego, ele quer empreender. Como é que Deus vai fazer com que o que você queira aconteça se nem você quer? Imagina só, quando Pedro estava num barco e Jesus falou para ele, caminha pelas águas. E Pedro começou a caminhar. E no meio ele sentiu um vento, ele sentiu uma maré forte, ele começou a cair. Jesus falou para ele, homem de pouca fé, você não está acreditando de verdade, por isso que você afundou. A vida é assim. Como é que você vai fazer um mapa de sonhos se você não sabe o que você quer? Primeira coisa que você vai fazer, gente. Quando você vai construir um mapa de sonhos, você vai encontrar um mentor. Você vai encontrar uma pessoa que vai fazer você enxergar fora da caixa. Você vai encontrar uma pessoa que vai fazer você olhar fora do óculos. Porque o que acontece? A gente só enxerga o que a gente consegue enxergar e o que está possível. É a mesma coisa. Se você virar
e olhar para uma pessoa que vai para um curso motivacional. Final de semana maravilhoso, cheio de coisa. Você sai de lá com outro mindset, você sai falando que vai fazer 1000 coisas. Chega segunda-feira, você tem uma notícia péssima. Qualquer notícia, gente, a gente tá vendo. A gente não vive numa linha reta. A gente vive numa montanha russa. E aí você tá lá, poxa, mas ontem eu falei que eu ia mudar, que a minha vida ia ser diferente. E aí chegou segunda-feira, você teve um problema com seu marido, um problema com seu filho, um problema financeiro. Gente, todo mundo vai ter problema. Ninguém tem vida perfeita. E aí você esquece tudo aquilo que você fez no final de semana. Sabe por quê? Porque é superficial. E o que é superficial vai embora. Já numa terapia, numa mentoria, você vai conseguir entender. Nossa, por que para mim é tão difícil acreditar em mim? Ter confiança em mim? Porque tem algum bloqueio. E você precisa resolver isso. Você precisa falar disso, olhar para isso, porque muitas vezes pode estar inconsciente dentro de você. E aí você precisa curar. A partir do momento que você se conhece, você sabe para onde você quer ir, e você sabe o que você tem que fazer para isso acontecer, as coisas vão acontecer. E aí no mapa dos sonhos, o que você vai fazer? Você tá ali. Você fez terapia, você fez mentoria, você tá se conhecendo e você sabe quais são os pontos fortes e pontos fracos. E nesse momento, você vai começar a realmente pedir para o universo o que você quer. Só que aí você vai pedir e você vai fazer exatamente o que você trouxe. Não adianta eu colocar ali a foto e não me movimentar para aquilo vir. Gente, as coisas não vão cair do céu. Você precisa ir atrás do seu objetivo. Só que quando você se conhece, você sabe o que você quer. Você sabe o que você quer fazer, o que você quer alcançar. E aí fica fácil para você fazer movimentos de transições para trazer aquilo para você. É isso. Então, a chave é o autoconhecimento. Uma das coisas que é muito interessante a gente falar, né? Que a chave é o autoconhecimento, é você realmente entender quem é você. Você sabia que o que você vê no outro é o que você tem dentro? Se você vê coisas boas no outro, é porque você tem coisas boas em você. Se você vê coisas ruins, é porque você tá com essas coisas ruins dentro de você. Tudo é ponto de vista. Não concordo nem discordo. Mas fala, o que você não concorda? Ou não discorda, né? Não, eu acho que Por que você ficou no meio do caminho? o que você vê de bom no outro, ou o que você vê de ruim, não necessariamente está relacionado a você, mas está relacionado a sua frequência no momento, mas não que seja você. Perfeito. É sobre a vibração. Pode ser. É ótimo você trazer isso. Porque realmente, lembra quando eu falo nós temos que vibrar alto? Porque nós somos feitos de momento. A gente está na Terra. A Terra é dualidade o tempo todo. Tudo é luz e sombra. A gente é isso. Nós somos constantes isso. Tem dia que a gente acorda animado, empolgado, querendo fazer tudo. Tem dia que você acorda desanimado, que você não quer sair da cama. Porque nós somos dualidade. Só que aí o que precisa? Vibrar alto. Porque se eu vibro alto, eu vejo coisas boas nos outros, eu atraio coisas boas, circunstâncias boas. Se eu vibro baixo, eu atraio coisas negativas para minha vida. Então eu preciso entender o meu ser para eu poder olhar para o outro. Tá, e o mapa dos sonhos, ele tá relacionado a isso. Ele é quando você fala que você tem que tá bem para poder tratar os outros bem, ou para tudo tá relacionado à sua energia, vibração, para você passar essa vibração para os outros. O mapa dos sonhos é uma coisa que você tem que ter só sua, ou você pode trazer esses sonhos para outra pessoa e mostrar para ela, sei lá, na intenção de
ser um exemplo para o outro, ou de influenciar positivamente, ou de mostrar que você está atingindo aqui aquele objetivo. O que que é legal? É você ter um mapa dos sonhos só para você, confidencial, ou, sei lá, você mostrar para o seu marido, ou mostrar para o seu filho, ou que você tem aquele sonho, ou que você concluiu, para também, sabe, ser inspiração, motivação. É muito legal essa sua pergunta, porque até você mesmo pode responder. Olha só. Quando eu iniciei lá atrás, que era uma coisa que eu não sabia que era real, eu sempre fiz, porém eu não sabia dessa visualização. Respondendo a sua pergunta anterior, para pegar essa deixa. Quando eu entrei na Unicamp, não foi na hora que eu quis. Não foi lá no terceiro ano, do jeito que eu visualizava. Porque tem uma coisa muito legal. A sua vida você escolhe, mas você não pode ter ansiedade. Você tem que apenas confiar. Não vai acontecer na hora que você quer, mas ela vai acontecer na hora que tem que ser. Então, quando você confia e você visualiza aquilo, as coisas vão acontecendo, mas no tempo que tem que ser. E como que você identifica esse tempo que tem que ser? Porque é até meio assim difícil acreditar na ferramenta, porque você coloca o seu sonho, você se dedica para fazer atingir aquele sonho, e isso é o mapa dos sonhos, né? É você lutar para alcançar aquele objetivo, não colocar um objetivo, um sonho que é muito difícil de acontecer, por exemplo, quero ganhar na Mega Sena. Qual é a chance de eu conseguir isso? Se eu despender tempo, despender é, foco naquilo, eu vou conseguir chegar? Não, não vou conseguir chegar. Por exemplo, se eu colocar uma coisa mais mensurável, eu quero daqui 2 anos viajar para Disney, ou daqui 2 anos passar na faculdade, no seu caso. E aí você tá fazendo uma outra faculdade, já porque o seu sonho naquele momento ainda não se concretizou, mas aí você fica ali, fica perdendo um tempo ali, sendo que a faculdade você já estaria no segundo ano na outra, e depois o seu sonho ainda é a Unicamp, e como que você não desmotiva baseado nessa não entrega? Não causando escassez na falta. O que acontece com a gente? Quando a gente não consegue um objetivo, a gente pensa no que deu errado. E quando a gente pensa no que deu errado, a gente vibra deu errado. E como que a gente faz para ter fé, para acalmar o coração e acreditar que as coisas vão acontecer, olhando para aquilo como se tivesse acontecido? Em um ano que eu estava na outra universidade, que não era onde eu queria estar, mas eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Eu queria fazer cursinho, e na época minha mãe não deixou eu fazer cursinho, porque ela falou que era besteira pagar um cursinho, porque eu já podia pagar a faculdade. Mas não era o que eu queria. Mas eu não tinha condições de fazer o que eu queria naquele momento, eu não trabalhava e tal. Lembra que a gente pode só ver a partir do nosso ponto de vista, porque cada um tem uma condição, uma visão. Mas para mim, mesmo eu estando na Embi, eu estudava de manhã na faculdade, à tarde eu estudava como vestibular, pensando na Unicamp. E todo dia à noite eu não ficava assim, pedindo para que eu entrasse na Unicamp. Eu me sentia lá dentro. Eu visualizava. Antes de eu dormir, eu visualizava eu dentro da Unicamp, eu pegando meu material, eu olhando para aquele lugar. Lembra que quando a gente vibra o pedir, a gente nunca vai alcançar, porque a gente vai estar sempre pedindo. Eu vibrava eu sentindo. Eu vibrava eu lá dentro. Eu vibrava eu fazendo as coisas. É diferente. Por isso que eu falo que a gente escolhe. Porque o que acontece com a maioria dos seres humanos? Eles vibram o pedido. Fé é você acreditar que você alcançou, mesmo todo mundo mostrando que é impossível. A fé é isso. E isso não é um poder meu. Isso é um poder de todo mundo. É um poder de confiança. A fé é confiar. É o acreditar.
E o mapa de sonhos traz isso. E eu não sabia disso, até essa época eu não sabia, até eu conhecer o livro do Poder do Subconsciente. E no livro do Poder Subconsciente, ele mostrava que tudo é uma questão de ponto de vista de escolha. Se você sabe que você pode, é só acreditar e confiar. Só que o que acontece com a gente? A gente fica ansioso, a gente fica com medo. Só que a ansiedade e medo é do ego, não é do espírito. E se você viver pelo ego, você não vai fazer acontecer o que você tem que fazer. Boa. Não, então, assim, trazendo, assim, o que eu aprendi nessa conversa é que o mapa dos sonhos, ele é uma ferramenta que vai te ajudar na motivação, né? Você vai ver aqueles objetivos, aqueles sonhos. É importante você colocar isso no papel, sim, porque você vai viver mais aqueles objetivos, aqueles sonhos, e você vai ter motivação para alcançar eles. Então, e o legal, né, é você pôr mesmo no papel, porque você consegue definir quais são essas metas mais alcançáveis, não sonhos impossíveis. Então, você consegue trabalhar naquelas metas para atingir os objetivos. Então, eu acho que isso é uma das, das coisas boas que a ferramenta traz para você, né? E também aí a gente precisa também encerrar por hoje. A gente poderia ficar falando aqui muito tenso sobre o mapa dos sonhos, porque o mapa dos sonhos está relacionado à vibração positiva, é você olhar todo dia, e é importante você tirar um tempinho todo dia para olhar aquele mapa dos sonhos, é motivação, é empenho, é esforço também diário, porque o mapa dos sonhos não vai acontecer se você ficar parado. Então, eu acho que é essas coisas, né? E também agradecer, né, a Ana, porque o mapa dos sonhos eu vejo mesmo em casa como uma ferramenta bem interessante, até trazendo assim, nosso filho, ele tem o mapa dos sonhos de tanto ver a Ana fazer, a Ana se inspirar, a Ana falar isso nas mentorias, trabalhar com os clientes dela. E o Gabriel, ele faz e, sim, do nada, foi ele que quis, não foi ele que não foi a gente que falou para ele fazer, e a gente vê que é muito motivador. É legal você trazer isso porque conecta com aquela pergunta tua que eu falei que era você que ia responder. Quando eu iniciei, depois que eu comecei a estudar mesmo a física quântica e comecei a aderir o mapa de sonhos real, né? Porque não era só uma coisa que eu vim lá da infância, e comecei a juntar todo esse conhecimento e a fazer, o Caio ria, né? Ele falava, amor, você parece doida. O que você tá imaginando aí que esse negócio vai acontecer, né? O que é isso? E aí eu forçava. Eu falava, não, você tem que fazer, é sério e tal. Gente, não funciona. Lembra que o tempo do despertar é individual e processual, é cada um na sua hora. Não adianta você forçar uma pessoa a fazer aquilo, porque ela não vai fazer. É no tempo dela. E aí, no tempo dele, ele começou a olhar e tudo começou a mudar. E o Gabriel foi a mesma coisa. Eu nunca falei pra ele, filho, senta aqui, vamos fazer seu mapa de sonhos? Não, porque é o tempo dele. E foi muito interessante, porque, vamos deixar ele vir contar? Ele vai vir contar por que ele fez um mapa de sonhos e do nada ele começou a criar tudo aquilo. No próximo episódio, a gente traz o Gabriel aqui pra contar, porque ele já pediu. Também não é uma coisa que a gente forçou, tá, gente? Ele viu eu e o Caio apresentando o podcast e ele falou, eu quero ter um podcast. Então, na próxima live, no nosso próximo episódio, ele vai estar aqui e contando pra vocês o que é um mapa dos sonhos numa visão de uma criança. É muito importante mesmo isso, né? O exemplo. Porque o Gabriel, ele se baseia muito nesses exemplos. Até mesmo ontem, eu estava fazendo uma aula, uma mentoria com a Ana, e aí o Gabriel, ele veio na sala e falou, pai,
Você está estudando aí, fazendo aula. A mamãe está estudando no escritório dela, fazendo aula. Eu já fiz meu escritório também, que agora eu vou fazer um curso. Então, é tudo. O Gabriel, ele é muito. A gente é muito exemplo para eles. Então, isso é muito motivador também. Não é o que você fala, é o que você faz. Gratidão. Obrigado. Gratidão por estar aqui com a gente e deixa o meu recado. Se você quer se conhecer, fazer seu mapa dos sonhos e fazer sua vida ser do jeito que você sempre sonhou, corre atrás de um mentor e vai atrás disso, porque você é o único que limita a vida que você tem. Obrigada. Obrigado.